Graça e paz a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, que é o texto que nós vamos ler e meditar nessa manhã. Perseverança na jornada da fé é o título do sermão. É sobre isso que o texto nos fala. Vamos ler. Nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, e sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. G.K. Chesterton, no seu livro Ortodoxia, numa dada altura, cita uma frase que me marcou quando eu li no começo desse ano. Ele diz o seguinte: o jovem moderno nunca mudará seu ambiente porque ele sempre mudará de ideia. Com essa frase, Chesterton estava denunciando um certo caráter, não só do jovem do nosso tempo, mas do homem contemporâneo, que é essa inconstância nos planos. Nunca se tem um ideal fixo no qual se possa alcançar e caminhar em direção a esse ideal. Mudam-se sempre os planos, porque muda-se sempre de ideia, porque todos os ideais são sempre falíveis, são sempre imperfeitos. E isso faz com que toda a caminhada que o homem tem em direção a esses planos seja, muitas vezes, um simples desperdício de tempo, simples desperdício de energias, desperdício da vida, de uma forma mais ampla, né? Os cristãos, por outro lado, e é isso que o texto do autor aos Hebreus aqui nos mostra, não precisam ficar dessa maneira. Porque, em última instância, o grande alvo de toda a nossa vida é a semelhança com Cristo. É sermos aperfeiçoados segundo o caráter do Senhor. Nesse texto aqui, nós temos algumas partes que eu quero ler com vocês para meditarmos e extrairmos algumas lições, que significa exatamente esse ideal de manter os olhos fixos em Jesus em direção à jornada da nossa fé. A imagem que o autor usa aqui é de uma corrida. Em primeiro lugar, isso deve ser destacado aqui para nós. Há uma corrida que nos é proposta. Veja,
o que está, por exemplo, no verso 1 e 2. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então vejam, o que está em jogo aqui, a imagem que é usada aqui é a de um estádio. E os crentes têm, portanto, essa corrida a fazer. Nesta corrida existe uma grande nuvem de testemunhas, que são como uma plateia torcendo para que estes atinjam seu alvo final. Essa nuvem de testemunhas é certamente, nesse contexto aqui, os grandes heróis da fé. Os heróis que ele tratou no capítulo 11, antes de entrar nesse texto aqui. São grandes homens e mulheres de Deus, citados pelo autor, que viveram no passado e que viveram e morreram pela fé. Então são essas pessoas do passado que o autor diz que nós estamos rodeados por eles. Mas se são pessoas do passado, como é que ele pode dizer que nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, não é? Por surpreendente que pareça, alguns sugerem que esses homens do passado possuem algum tipo de consciência do que acontece conosco aqui hoje e, de uma certa forma, torcem por nós, embora não possam interferir ou mandar qualquer tipo de conexão para a nossa vida. No entanto, essa não é a maneira mais adequada, apropriada de entender esse texto. O mais correto, irmãos, é pensar que os crentes do momento presente, ao serem rememorados das histórias de outros servos de Deus do passado, são inspirados a continuar a sua jornada de maneira mais intensa, mais alegre e mais animada, a partir do conhecimento destes homens e mulheres do passado. Então, a grande nuvem de testemunhas nos ajuda e nos auxilia hoje na medida em que nos ensina e nos inspira a ter novas experiências com Deus, de modo que essas experiências são similares, em alguma medida, com aquilo que eles também experimentaram na sua história, né? Então, nossa história é também iluminada a partir da história destes homens do passado. Então, o que nós vimos até agora é que há um estádio, há uma corrida a ser enfrentada por nós e há uma grande nuvem de testemunhas. Mas há outro elemento também que não favorece esta jornada. Isso é exatamente o pecado. O pecado, como algumas Bíblias corretamente traduzem, é um peso que atrapalha a correr. Por isso ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, no verso 1. Na nossa igreja, nós temos muitos irmãos atletas, corredores. Alguns gostam, inclusive, de postar foto correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu já vi muitos, né? A começar pelo próprio pastor da igreja, né? E essas pessoas, que é um hábito que eu estou tentando criar também, mas nem sempre é fácil, essas pessoas sabem melhor do que eu que quando você não está em forma, o processo da corrida é muito mais custoso. Não é somente o sobrepeso que atrapalha o corpo, mas também, de repente, as roupas, se elas forem pesadas, ou objetos que são inadequados, que você possa tentar levar para a corrida. Tudo isso certamente vai atrapalhar o seu desempenho no caminho. Ninguém leva, por exemplo, uma garrafa de café para correr. Por quê? Porque isso é incompatível com a corrida. Então, isso que vale para a corrida é exatamente o que o pecado faz com a nossa vida de fé. O pecado é o peso que sobra, não por um transbordamento de abundância, mas por um excesso de algo que não deveria estar e que por isso atrapalha, atrasa
ou até mesmo interrompe a nossa corrida. Então, de que maneira o pecado ele interfere, atrapalhando a nossa corrida de fé? De muitas maneiras, certamente. Mas aqui, nesse contexto especificamente, o que o autor nos diz é que ele atrapalha por meio das distrações do caminho. Assim eu creio. O pecado atua dando relevância ao que não interessa, consequentemente fazendo-nos perder o foco do que é necessário, perder o foco no alvo final da corrida. E cá entre nós, irmãos, eu sei que é extremamente difícil hoje para nós falarmos de concentração, não é? Nós que vivemos num tempo da tecnologia, dos celulares, das múltiplas atividades simultâneas, da atenção multifocal, que acaba por não ser atenção nenhuma. Tudo isso tenta roubar a nossa capacidade de ter uma atenção simples numa coisa determinada qualquer. É muito difícil. No nosso mundo, mais do que nunca. Então, como conseguir ser firme no tempo da inconstância total? Como conseguir concentrar quando tudo no mundo à nossa volta exige de nós uma concentração superficial para você ficar sempre consciente de tudo que está acontecendo à sua volta? Eu creio que o verso 2 nos responde isso. Veja o que ele diz: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então os olhos miram o alvo em direção à mobilidade do corpo. Se os olhos estiverem firmados numa coisa, os pés não vão se desviar da jornada. E diante disso, então, surge uma primeira aplicação para nós nesse texto. Em primeiro lugar, lute contra as distrações do pecado e firme os seus olhos em Jesus. É impressionante a quantidade de pessoas que se desviam do caminho de Deus por conta daquilo que não é essencial na vida. Talvez por expectativas erradas sobre a igreja, talvez porque se encantaram por filosofias incompatíveis com a fé, talvez porque a pessoa ouviu durante a jornada da corrida tantas vozes que já não consegue mais ouvir simplesmente a voz do próprio Deus. Tudo isso são distrações do pecado tentando tirar o nosso foco. Na nossa vida, nós teremos alvos, caminhos e planos, mas que nada nos roube a nossa atenção no reino de Deus, que é o que é essencial e é vital para nós. Uns anos atrás, eu usava como devocional, melhor, antes de fazer o devocional lendo a palavra, eu gostava de tocar uma música do Tiago Grulha. Se você gosta de anotar, quiser ouvir depois, a música se chama Fala Comigo, do Tiago Grulha. Eu vou ler um trecho da letra que ilustra bem isso aqui para nós. Ele diz assim: silencio o meu coração e elevo aos céus meu pensar. Eu me prostro em adoração, tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração, é tua minha vida. Essa música é muito bonita, eu gosto muito de ouvi-la antes de ter um momento com Deus, ou mesmo tocar. Mas me chama a atenção a maneira como ele inicia a música. Ele diz: silencio o meu coração e eleva aos céus meu pensar. Muitas vezes, meus irmãos, o primeiro passo para nós rompermos com as distrações
e ouvir a voz de Deus é silenciar a voz do nosso próprio coração, da nossa alma, que às vezes está agitada com tantas coisas que não consegue mergulhar profundamente nas coisas de Deus. Em segundo lugar, uma outra aplicação é que é preciso romper com o peso do pecado. Se o pecado é, por um lado, distração, ele também é um peso. O peso de algo que simplesmente não deve ser levado para a corrida. Então, em outras palavras, há coisas que precisam ser abandonadas para seguirmos nossa jornada de fé. No contexto da família, que é a meditação deste mês, pecados como a mentira, a falsidade, a arrogância, a ira, orgulho, amor ao dinheiro, a preguiça de ajudar o cônjuge. Essas coisas precisam ser abandonadas porque destroem a nossa fé e destroem a nossa família. Essas e outras coisas nos atrapalham a servir a Deus seriamente, nos atrapalham a ter a nossa família no centro da vontade de Deus. E há muitas outras coisas, sem dúvidas, com as quais nós precisamos romper para continuar a nossa jornada de fé. Eu não sei quais coisas são que cada um enfrenta, as lutas que tem. O que eu sei é que na corrida da fé não vale tudo. Não dá para levar tudo. Mas não desista da sua família, não desista de caminhar nessa jornada de fé. Abandone os pecados que têm um potencial destrutivo de tudo aquilo que é belo e santo que Deus te deu. Busque forças no Senhor para fazer essas rupturas e deixar de fora isso que precisa ficar de fora da nossa vida. Há uma segunda parte no texto, caminhando um pouco mais, que ele fala sobre o desafio do sofrimento. Então, o que ocorre aqui? Se, em primeiro lugar, ele fala que nós temos uma corrida e o pecado nos atrapalha a caminhar nessa corrida, o sofrimento causado por homens ímpios também é outro elemento que atrapalha. A jornada, então, não será fácil, porque nós lutamos contra os nossos próprios pecados e contra os ataques de homens pecadores também. Veja o que ele diz no verso 2 em diante, Falando sobre Jesus, ele diz: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então a comunidade dos hebreus passava por sofrimentos e dificuldades em função da sua fé. E tudo isso estava gerando neles um desânimo de continuar servindo a Deus. Nós não sabemos dos pormenores do que estava naquele contexto, mas tudo indica que era uma geração mais velha de cristãos, no momento mais tardio, e que, por causa disso, o momento da perseguição já tinha iniciado na história. No capítulo 10, por exemplo, deste mesmo livro, ele diz o seguinte à comunidade: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram com muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens permanentes. Ele está descrevendo um pouco o cenário de qual foi o que aconteceu, aquilo que aconteceu com eles no momento que eles receberam a fé. Prisões, insultos, tribulações, confisco dos bens, tudo isso estava em jogo ali.
Então ele está lembrando a comunidade de como foi esse momento. E eles tinham reagido bem até o presente momento. No final do verso 34, ele diz: aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que tinham bens superiores e permanentes. Contudo, agora, visto que a situação de dificuldade não se alterava, o que acontece? Desânimo, cansaço, estagnação, situações que eles não estavam conseguindo mais suportar, não é? Então eles precisavam de fato de um renovo do Senhor. Essa comunidade que começou bem a sua jornada de fé, agora corre o risco da apostasia, o abandono da fé. Por isso que durante a carta nós vemos o autor aos Hebreus tantas vezes alertando a comunidade desse risco, não é? Então havia de fato uma espécie de estagnação que tinha tomado conta de pelo menos uma parte da membresia. Veja o que ele diz, para nós termos clareza sobre isso, por exemplo, no verso 5, né? Temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Um desânimo até mesmo para aprender. A participação nos cultos diminuía. Por isso que ele diz no verso 10, no capítulo 10, verso 25, não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, isso tudo estava acontecendo naquela igreja. E o autor, com a sua carta, mais ao final da carta, que é onde nós estamos aqui, mais ou menos, ele tenta dar uma injeção de ânimo nos irmãos. Não desistam da fé. Ele faz isso no capítulo 11 já, falando sobre os grandes heróis da fé, das vitórias que eles conquistaram e das lutas que enfrentaram também, para que eles entendessem que era natural, neste caminho, na jornada, passarem por lutas. E aqui no capítulo 12, ele está fazendo a mesma coisa. Ele evoca a nuvem de testemunhas do capítulo 11 e evoca, sobretudo, a Cristo. Se vocês estão passando por dificuldades, olhem para Cristo. Mas o que há de peculiar aqui nessa parte, no verso 2? Não é? Acontece que agora ele não somente diz para os irmãos olharem para Cristo, senão que é para olharem especificamente para a cruz de Cristo. Foi na cruz o lugar onde Jesus suportou a dor mais forte e cruel, o mais vil ataque dos pecadores. Foi na cruz onde Jesus suportou o seu sofrimento, olhando para o que estava além da experiência de sofrimento. Em outras palavras, ele nos diz que Jesus suportou toda a dor por entender que além do momento presente de dor, estava acontecendo algo na história da redenção. É pela cruz que o Pai estava comprando para si o seu povo. E Jesus suporta tudo isso com alegria, lembrando-se de que ele estava participando ali, ativamente, da história da redenção. Então foi essa alegria que deu a Jesus condições de suportar, meus irmãos, a coroa de espinhos, a zombaria dos homens, as palavras malditas, a covardia dos discípulos, o frio da noite, o chicote em sua carne, os cravos em suas mãos. Tudo isso o Senhor suportou alegremente, porque sabia que por trás da cruz se escondia um povo eleito de Deus, lavado e redimido pelo seu próprio sangue. Da mesma maneira que ele suportou, os crentes também devem suportar aflições nos momentos presentes. Aflições não só de seus pecados, mas também de pecados de outros. É como Paulo nos diz em Romanos: se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Isso, ele diz, e ele explica o motivo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Como não se cansar e como não desanimar? Lembrando da alegria final ao atingirmos o alvo de nossa fé. E lembrar também que esta oposição contra a fé não provém de homens santos, mas provém de homens pecadores. Isso eu queria destacar também, porque faz toda a diferença. Se nós, no primeiro momento, somos convocados a combater o nosso próprio pecado, agora somos alertados a não desanimar da corrida da fé por conta de pecados e oposição de outros. E a aplicação para nós, a partir disso, é o seguinte, queridos: o povo de Deus precisa se livrar do desejo de ser popular para este mundo. Vejam, o motivo pelo qual Cristo subiu ao Calvário e suportou alegremente seus sofrimentos foi porque ele não estava preocupado em receber qualquer que seja glória humana. Porque essa glória provém de homens pecadores. Se ele estivesse se preocupado em agradar os homens, ele jamais teria se submetido a tal vergonha. A cruz, na antiguidade, era o símbolo da vergonha e da desonra pública. Nela eram colocados, torturados e mortos os homens que cometiam os mais graves crimes contra Roma. E Jesus aceitou ser ridicularizado pelos homens pecadores, porque seu desejo era unicamente obedecer e agradar a Deus. Quem eram estes que crucificaram Jesus? Homens ímpios, perdidos. E por que isso é importante para nós? Porque esse maldito desejo de agradar, às vezes, tanto a Deus quanto aos homens, tem feito com que muitas igrejas, pastores e membros sejam nada mais do que um reflexo das mesmas convicções e valores que este mundo perdido, que não tem qualquer compromisso com Deus. Ao subir na cruz para redimir seu povo, Jesus estava desprezando tudo isso. Estava se tornando indiferente à glória dos homens. Ele não queria esse aplauso, porque esse é o aplauso do sucesso segundo os padrões humanos. Então você não pode se sentir desencorajado a caminhar com Deus por conta da oposição de homens que não merecem a sua admiração. Percebem? Esse é o ponto para nós. E haverá momentos, sim, em nossa vida que nós não conseguiremos agradar a Deus e aos homens. E nesse momento, pouco importa o que os homens pensam de nós, porque nós devemos internalizar aquele verso que diz: mais importa obedecer a Deus que aos homens. A igreja e os cristãos, então, devem se livrar desse anseio por popularidade entre os pecadores não redimidos. Pecadores somos todos, mas não devemos querer, não devemos ter essa expectativa de receber aplauso de homens não redimidos, porque eles dirão: a igreja é contra o aborto, isso é um retrocesso. Nós desprezamos essa opinião sobre nós porque não esperamos receber o aplauso destes. Porque a igreja é contra isso e aquilo, a igreja só aprova a família tradicional. Nós não queremos, não estamos interessados em receber a aprovação destes. Porque a igreja deve se ocupar de honrar a Deus no mundo e ser fiel à sua palavra até a morte, e não em agradar os homens. Uma igreja, queridos, relevante na sua cultura, não é uma igreja que absorve todos os elementos da sua cultura e do seu tempo. Suportar as dificuldades da caminhada da fé envolve, sim, desprezar a opinião de pecadores sobre nós. Nós não devemos ser agressivos, arrogantes, violentos, de maneira nenhuma. Nós precisamos simplesmente obedecer a Deus e seguir a nossa jornada de fé. E se com isso nós nos tornamos irrelevantes para o mundo,
Nós fazemos da opinião do mundo sobre nós algo irrelevante para nós. E assim nós seguimos nossa jornada de fé, amando a Deus com todo o nosso coração e orando pelos nossos inimigos. Essa parte aqui muitos esquecem, porque devemos orar. Devemos orar a Deus para que Ele nos ajude, nos fortaleça e que também, quem sabe, traga alguns ao arrependimento e à fé. Amém, irmãos? Na parte final do texto, eu não vou ler tudo, mas o que está em jogo aqui, fazendo uma retomada, é o seguinte: num primeiro momento do texto, nós somos desafiados nesta jornada por conta dos nossos próprios pecados. Num segundo momento, os desafios vêm em decorrência dos pecados de outros contra nós. E na terceira parte, o sofrimento vem como uma disciplina do próprio Deus. E o argumento dele para suportar a tudo isso é duplo. Em primeiro lugar, não devemos rejeitar a correção do Senhor, porque ela provém do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor corrige a todos os que Ele ama. Todos os crentes que estão aqui já passaram por isso. E se você recordar na sua história, com certeza houve um momento decisivo de virada de página na sua caminhada cristã e que passou por algum grau de sofrimento, seja pequeno ou grande. Então nós somos testemunhas de que a disciplina do Senhor funciona. Porque Ele fez isso conosco e nos aproximou mais do Evangelho, da fé, da palavra, da igreja, através da disciplina. Então, por que aceitar a correção do Senhor, não é? É nesse momento que ele cita que os pais corrigem seus filhos e colhem um benefício para esta vida presente aqui. Crianças bem educadas foram certamente disciplinadas em algum momento das suas vidas. Só que a correção de Deus santifica não só para esta vida aqui, mas para a vida eterna. Então ela é qualitativamente superior. Depois, os pais nos corrigem segundo lhes parece melhor. Mesmo os pais podem falhar, os pais humanos. Mas Deus, quando aplica a sua disciplina, aplica em sua eterna sabedoria e poder, nos conhecendo desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o que faz. E depois, o fruto que nós colhemos da disciplina é exatamente justiça e paz, é o que ele nos diz na parte final do texto. Não é? Então, todos esses elementos nos ajudam a aceitar melhor o momento em que nós passamos por disciplina do Senhor, por sofrimento, por dificuldade que Deus envia para nos aperfeiçoar. É importante destacar que nem todo sofrimento é castigo ou disciplina divina, sabe? Se eu sair desse púlpito aqui, por exemplo, e tropeçar, cair, me acidentar, não quer dizer que Deus queria me disciplinar com isso. Eu tenho muito receio de pessoas que são precipitadas e fazem aquilo que os amigos de Jó fizeram com ele, sabe? Olham para Jó e falam: olha, Jó, deve ter algum pecado oculto aí na sua história e Deus fez isso contigo por causa desse pecado. Não necessariamente. E a Bíblia, independente de qualquer coisa, nos chama a chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E não comemorar o fato de alguém estar sendo disciplinado por Deus. Porque na nossa própria vida é difícil nós interpretarmos quando é que estamos sendo disciplinados. Nós só temos essa consciência depois que atravessamos esse momento. E aí olhamos para trás e falamos: cara, eu acho que Deus de fato estava tratando comigo naquela circunstância.
Então, o que é importante para nós é termos sempre em mente que nós temos a Deus por Pai. E que, independente da natureza dos sofrimentos que nós estamos enfrentando, Ele está ao nosso lado e quer o nosso bem. Tal como nossos pais humanos, Deus não tem nenhum prazer em nos fazer sofrer gratuitamente, meus queridos. Mas se for necessário, para nos aperfeiçoar na fé, para nos tornar mais dóceis, mais humildes, mais dependentes dele, mais piedosos, sim, ele poderá agir, trazendo em nossa vida o sofrimento por um período de tempo. Embora o sofrimento seja turbulento e pareça uma injustiça, o seu fruto, como o autor nos diz, é exatamente justiça e paz. É o oposto do que nós enfrentamos quando estamos na situação. Quando somos disciplinados, isso parece injustiça e parece inquietude, parece turbulência completa. Mas o fruto final é este: justiça e paz. Então Deus nos abençoa até mesmo através do sofrimento. Tenho duas aplicações finais para nós aqui, a partir desse texto. A primeira, procure conhecer mais histórias da bondade de Deus, para você ser fortalecido na sua fé. Leia a Escritura regularmente. No capítulo 11, ele falou sobre esses heróis da fé e como esses homens nos inspiram. Abraão, Jeremias, João Batista, os sofrimentos que Paulo passou, tantos homens de Deus que servem de fonte de inspiração para nós, porque eles são essa grande nuvem de testemunhas. E que a história nos deixou registrado para que nós sejamos inspirados. Leia biografias de homens santos, é uma outra maneira também. Uma obra como As Confissões de Agostinho, que simplesmente funda um novo gênero literário. Não existia até então autobiografia na antiguidade. É uma obra monumental, uma das maiores do Ocidente. E você vai ver ali como esse homem experimentou coisas preciosas de Deus e ser inspirado a continuar a sua jornada de fé. Se interesse também por conhecer a história da bondade de Deus entre os seus irmãos, as pessoas que estão próximas a você na igreja, não é? Conversem, falem sobre a conversão, falem sobre respostas de oração, falem sobre os milagres que Deus operou na sua vida. Tudo isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a caminhar melhor na nossa jornada. Então, essa é a primeira aplicação. Conheça mais histórias da bondade de Deus, na Escritura, em literatura e nos seus irmãos. A segunda, conheça mais a Cristo. E Jesus é, de fato, mais do que um exemplo a ser seguido. Ele é muito mais do que uma fonte de inspiração para nós. Ele é o nosso Salvador. E sem Ele, nós nada seríamos capazes de fazer. Foi Ele quem nos abriu, de fato, um novo e vivo caminho para Deus, para a comunhão com o Pai. Então conheça a Cristo, se aproxime dele, mantenha os seus olhos firmes nele, como o autor aqui nos diz. E com tudo isso você vai encontrar o vigor para continuar a sua jornada de fé. É através disso que você vai recuperar o seu ânimo, a sua alegria e a força necessária para enfrentar até mesmo os momentos de sofrimento na vida cristã, enxergando cada um deles como uma oportunidade de transformação da nossa pessoa na bendita pessoa de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar, então, agradecendo a Deus, pedindo que Ele opere esta obra em nós. Deus Pai, queremos Te louvar por esta manhã de hoje. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido. Obrigado pela Tua palavra aberta e exposta entre nós.
Quantas lições preciosas, ó Deus. Quantas verdades que precisam ser lembradas por nós, para que nós continuemos a nossa jornada de fé com perseverança. Que o Senhor fortaleça as mãos cansadas, que o Senhor dê ânimo aos corações abatidos, que o Senhor dê força a estes que estão passando por tribulações. Que em tudo isso o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que o fruto de todas essas dificuldades possa ser justiça em paz. É o que nós te oramos, é o que nós te pedimos por esta igreja, pelo Teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,